Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, os versículos 5 a 11. Assim está escrito: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre os 3 tempos de Cristo. Esta é uma passagem muito conhecida da cristandade, muito admirada, porque revela aqui como desenvolveu-se o plano de Deus a favor da humanidade. Paulo conseguiu, com a ajuda e a inspiração do Espírito Santo, sintetizar em poucas palavras a riqueza que há desde o momento em que o plano de Deus a favor da humanidade foi elaborado e foi declarado válido. Ainda antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já tinha colocado-se à disposição para vir em obediência e cumprir o propósito do Pai a favor da humanidade. E Paulo, então, registra nestes poucos versículos esta riqueza de conteúdo, como as coisas aconteceram. Essa passagem é chamada o Cântico de Cristo, onde se ressalta o lugar onde ele habitava, o momento em que ele dispõe-se no propósito e no tempo de Deus para vir, e ele vem, o que lhe ocorre aqui nesta terra, quando ele deixa a presença do Pai, deixa o seu lugar na glória e vem à terra. E o período em que ele vive nesta terra, até chegar o momento de cumprir tudo quanto na Escritura estava anunciado pelos profetas, e ele então é assunto aos céus. Ele veio dos céus e ele voltou para o céu, voltou do lugar de onde ele tinha vindo. E termina esta passagem colocando ele no seu lugar de glória. Mas muitas coisas aconteceram para que tudo ficasse dentro do propósito de Deus, validando assim o plano da salvação e redenção de maneira com o caráter eterno. A salvação oferecida por Jesus, ela é eterna, é para a vida eterna, a vida com Deus. Então encontramos aqui 3 tempos da vida, ou 3 tempos de Cristo. O primeiro tempo nós encontramos aqui nos versículos de número 5 e 6, onde está escrito assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento, a disposição, a vontade, a entrega, a submissão a Deus. Isto foi o que aconteceu da parte do Senhor Jesus. E qual foi o sentimento dele, de que Paulo traz diante de nós, para que tenhamos também em nós
este mesmo sentimento, essa mesma disponibilidade, essa submissão, essa entrega diante do plano e do propósito de Deus a realizar-se na vida de cada um e por intermédio de cada um que o Senhor escolheu para isto. Então aqui nós encontramos o versículo 6 que ressalta, dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Todos nós sabemos que Jesus é Deus. É o Deus que se encarnou. É o Deus que se fez homem. É o Deus que, por um tempo, despojou-se da sua glória para vir à terra. Mas aqui, quando ele, sendo em forma de Deus, igual a Deus, sendo Deus, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. No Cristo pré-existente, que existe antes de todas as coisas, este é o Cristo pré-existente, o Cristo de Deus, o Cristo Deus divino. E aqui a palavra de Deus traz para nós alguns textos onde podemos afirmar a pré-existência de Cristo. Por exemplo, quando nós olhamos, começando por Gênesis, que é o livro dos princípios, e diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, na eternidade, Deus escolheu um tempo para executar a criação. Então, no capítulo 1 de Gênesis, e o versículo 26, Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando chega no versículo 26, o Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Note que aqui ficou claro dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos não é uma única pessoa. A nossa imagem não está referindo-se a uma só pessoa. Então aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando de maneira conjunta para estabelecer a criação e todas as coisas, e neste versículo específico, quando Deus decidiu criar o homem, fazer o homem. E então ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós chegamos ao livro do profeta Isaías, lá no capítulo 9, o versículo 6, depois de muitas profecias que os profetas deixaram registrados, começando em Gênesis, que Deus haveria de enviar a semente da mulher para vencer a semente da serpente, no capítulo 9, Isaías, o chamado profeta messiânico, deixou uma de suas profecias falando sobre o nome deste que nasceria pela vontade de Deus, nasceria de uma virgem. Que diz no capítulo 7, versículo 14, o mesmo Senhor dará o sinal, a virgem conceberá, dará à luz um filho, o seu nome é Emanuel. No capítulo 9, versículo 6, o profeta diz como ele seria chamado. Então diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então veja que um dos nomes atribuídos a Jesus é Pai da Eternidade. Só pode ser Pai da Eternidade quem é eterno. Quem é eterno. E aqui vemos a eternidade de Jesus.
porque antes que o mundo existisse, na eternidade, ele tinha colocado-se à disposição de Deus para isto, para vir e realizar o seu propósito e a sua vontade. Veja também o que o profeta Miqueias disse quando falou do lugar aonde o Messias haveria de nascer, o Cristo de Deus. Capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena, entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui, falando sobre o Cristo pré-existente, a eternidade do Senhor Jesus. Quando João escreve o Evangelho de Jesus, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Que princípio é este que ele estava com Deus? A eternidade. Então, desde a eternidade, ele é Deus e estava com Deus. Então, isto mostra-nos a pré-existência de Cristo. Mas, para reafirmar ainda, quando conversando com os judeus, eles interrogando a Cristo, falando sobre Abraão, menosprezando a Jesus, perguntando a ele: és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? A resposta que Jesus deu a eles evidencia a sua pré-existência. No capítulo 8 de João, e versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes da existência de Abraão, Jesus já existia. É o Deus pré-existente, o Cristo pré-existente. Antes de Abraão, ele já existia. Quando João escreve sobre a oração intercessória de Jesus, no capítulo 17, os versículos 5 e 24, está escrito assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, na eternidade. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Então, observe tudo colocando aqui o Cristo pré-existente, que sendo em forma de Deus. Ainda em Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 17, está escrito assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Sempre reafirmando a pré-existência de Cristo. Ele é antes de todas as coisas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, o versículo de número 3, deixou registrado assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, em todos esses textos, nós vemos aqui a eternidade. E como se não bastasse, em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 13, João deixou registrado as palavras de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Significa que antes dele não existe ninguém, depois dele não existirá ninguém. Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio, ele é o fim. Então, dentro desses textos, nós chegamos à seguinte conclusão: do primeiro tempo de Cristo é chamado o Cristo pré-existente, conforme li
em Filipenses, aqui no capítulo 2, e o versículo 5 e 6, que diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então aqui vemos o Cristo na glória, o Cristo na eternidade, o Cristo antes de todas as coisas, reafirmado pelos textos da Escritura Sagrada. Agora vamos ao segundo tempo de Cristo. É o chamado o Cristo humilhado, a humilhação de Cristo. Está aqui nos versículos 7 e 8 de Filipenses 2. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a partir deste momento, quando chegou o momento estabelecido por Deus, o Senhor Jesus despojou-se da sua glória para vir a este mundo, para entrar na existência temporal humana. Porque para nos identificar e resolver a nossa situação, precisaria de 3 condições: alguém semelhante a nós, de carne e osso como nós. Segundo, precisaria ser alguém que tivesse a disponibilidade de entender a nossa situação, os nossos problemas. E terceiro, alguém que tivesse condição de oferecer algo que fosse aprovado por Deus para resolver de uma vez por todas a questão da humanidade perdida. E isto tudo em Jesus se concretizou. Primeiro, ele encarnou-se. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A geração de Jesus, a sua concepção, foi obra e graça do Espírito Santo, porém o seu nascimento foi natural, não foi extraordinário, foi natural. Como todos nascemos, Jesus também nasceu. E ele teve a condição de, na sua pureza e santidade, oferecer-se a Deus como sacrifício em favor da nossa vida. Então nós encontramos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 8 e o versículo 9, onde está escrito assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O Deus poderoso despojou-se da glória e assumiu a forma humana e limitou-se dentro da condição humana para cumprir o propósito de Deus em favor da humanidade. Em Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5, retrata-nos quando isto aconteceu. Está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o Cristo humilhado submeteu-se a entrar na existência temporal humana e ele veio no tempo estabelecido por Deus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, vivendo como nós, para remir-nos daquilo que era contra nós, a condenação da lei por conta do nosso pecado. Então, o Senhor Jesus veio para isto. Assim também, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, o versículo 9, deixou registrado: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse
a morte por todos. Então, observamos aqui Jesus assumindo esta existência temporal humana. Ele renunciou às suas relações com a lei divina para vir cumprir o propósito de Deus. Quando ele apareceu lá no Jordão, onde João, o Batista, estava batizando, João, ao olhar para ele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não o apresentou como Deus, mas disse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1:29. E em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele renunciou aqui a sua relação à lei divina. Segundo, ele renunciou às suas riquezas, conforme li aqui em 2 Coríntios 8:9. Sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Ele renunciou à sua glória celestial. João deixou registrado no capítulo 17, o versículo que nós podemos encontrar, o versículo de número 5, onde o Senhor Jesus diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Em Isaías 53:3 está escrito o seguinte, 53:3 está escrito assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Veja aqui, o Cristo humilhado, o segundo tempo de Cristo, o Cristo humilhado. Mas quando olhamos também e encontramos que ele renunciou o seu livre exercício da sua autoridade plena para ficar submisso à autoridade do Pai. Em Hebreus, no capítulo 5, o versículo 8, está escrito assim, Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Em João 5:30, João deixou registrado este mesmo pensamento, que diz-nos assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. No versículo 19, mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então, este segundo tempo, nós encontramos aqui o Cristo humilhado. Já vimos no primeiro tempo o Cristo pré-existente, antes da eternidade, na glória celestial, na glória divina. O segundo tempo, quando ele, atendendo o chamado do Pai, vem a esta terra, entra no meio da humanidade através da encarnação e realiza aqui o seu ministério, sua vida e obras, coloca-se à disposição, entrega-se à morte voluntariamente, oferece-se ao Espírito eterno, o seu sangue, o seu corpo oferecido como preço de resgate e redenção, que é recebido, aceito e aprovado por Deus. E agora vemos então o terceiro tempo de Cristo, que está nos versículos 9-11 de Filipenses 2, onde está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse terceiro tempo de Cristo é o Cristo exaltado. Nós já vimos o Cristo pré-existente, vimos o Cristo humilhado, e agora estamos vendo o Cristo exaltado após a sua humilhação. Ou seja, a glorificação, o estado celestial de exaltação e glória que Cristo alcançou mediante o seu sacrifício oferecido a Deus aqui na terra. O próprio Jesus afirmou em Mateus, no capítulo 19, e o versículo 28, está escrito assim: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas, no capítulo 24 e o versículo 26, deixou registrado assim: Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Veja, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado. Quem o exaltou, quem o glorificou foi Deus. Nós lemos aqui: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, este Cristo exaltado, em João 7, 39, quando ele falou no dia da grande festa, veja o que ficou registrado, 7 e 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele foi glorificado após sua morte, sepultamento e ressurreição, glorificado e assunto aos céus, onde está e permanece à direita de Deus o Pai. Em Atos 2, 33, os apóstolos sempre fazendo referência: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Capítulo 5 e 31 de Atos, está escrito assim: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Em Romanos 8 e 17, Paulo deixou registrado: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Efésios 1 e 20, um outro texto de Paulo, nos afirma também, categoricamente, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, é onde ele permanece. E Hebreus, no capítulo 1, o versículo 13, está escrito: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, nós temos visto, dentro destas referências bíblicas, os 3 tempos de Cristo, com base no texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. O Cristo pré-existente, nos versículos 5 e 6. O Cristo humilhado, nos versículos 7 e 8. E o Cristo exaltado ou glorificado, nos versículos 9 a 11. O valor de se estudar os tempos de Cristo consiste em abrir a nossa mente, a nossa visão e o nosso coração quanto à pessoa e obra de Jesus e o valor imprescindível da obra
que Jesus realizou em favor de toda a humanidade, na qual nós todos estamos incluídos. Então, a nossa visão, ao ter ciência desses 3 tempos de Cristo, ela é ampliada. E quando nós começamos a olhar para Cristo em 3 tempos, nós vemos o quanto custou a Deus entregar como prova de amor o seu Filho, Jesus, e o quanto custou a Jesus, por um tempo, despojar-se da sua glória, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas assumir o papel de vir a esta terra como homem para resolver o problema da humanidade, ser desprezado, humilhado, condenado, crucificado, sepultado, mas que por fim ele foi exaltado de maneira soberana pelo próprio Deus, glorificado e elevado aos céus de onde ele tinha vindo. Por isso é que a Escritura nos afirma: ninguém nunca subiu ao céu, senão o que de lá desceu, a saber, o Senhor Jesus que está nos céus. O Cristo pré-existente, o Cristo humilhado e o Cristo exaltado. Que isto possa fortalecer as nossas convicções de fé e dar-nos o encorajamento, a firmeza necessária para não ceder diante de problemas, dificuldades e ameaças, mas seguir adiante, glorificando a Deus e agradecendo-lhe pelo Cristo pré-existente, pelo Cristo humilhado e pelo Cristo exaltado. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.